Olá pessoal, meu nome é Sandro, esse aqui é o meu canal Segura 3 Brasil. Aqui nós falamos sobre criptomoedas e sobre análise técnica. Hoje nós vamos falar sobre rompimentos. Eu acredito que você, como trader, já passou por essa situação. O preço vem, rompe uma resistência importante e você fica nervoso, ansioso, compra e o preço sobe um pouquinho e cai. Rompimentos. Fique aqui que nós vamos conversar sobre rompimentos, vamos aprender sobre como operar. Vou tentar te ajudar a se tornar um trader melhor. Ok, pessoal? Bom, vamos lá, vamos começar. Rompimentos. Como operar como profissional? Gente, rompimentos. Os rompimentos são muito importantes para a gente. Pelo seguinte, geralmente são os pontos mais importantes do preço. São aquelas regiões de suporte e resistência. Geralmente são as regiões onde os preços sobem com força ou revertem com muita força. E como já diria o meu mestre Fausto Botelho, a gente pesca o peixe na margem, tá? E a margem do mercado de cripto são nos suportes e nas resistências, tá? Então vamos lá, vamos analisar um pouco aqui. O que são rompimentos? Rompimentos acontecem quando os preços rompem níveis importantes de suportes e resistência, tá? Eles acontecem também no rompimento de figuras, por exemplo. Eu vou mostrar uma aqui. Acho que é esse aqui. Mais para frente eu mostro. O mercado ele vem naquela região, por exemplo, na figura que nós temos aqui, nessa resistência. O preço vem nessa região e reverte. Muitas pessoas vendem nessa região e deixam seus stops acima da reta de resistência, tá? Aí o preço desce, volta ali de novo, bate na resistência e volta. Vem mais uma vez, bate na resistência e volta. E aí vem pela última vez, e essa última vez ele rompe. Ele rompe esse nível de resistência e estopa todo mundo que tinha vendido nessa região. Então todo mundo que vendeu nessa região é forçado a comprar. E aí você tem o que a gente chama de short squeeze, tá? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Falsos rompimentos. Falsos rompimentos são muito importantes também, tá? Na verdade, são os níveis de resistência e de suporte geralmente são importantes pelos dois. Tanto pelos rompimentos, que são importantes, quando eles vingam, eles vão com muita força. Por exemplo, nesse último aqui anterior, o preço já havia tocado a resistência 4 vezes praticamente. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Na quinta vez, ele rompeu e foi com força. Porém, os falsos rompimentos também são importantes. Por quê? Muitas vezes acontece do preço romper uma resistência e voltar. E geralmente essas regiões também dão ótimas oportunidades de trade. Nós vamos analisar. Por exemplo, aqui, ó. Nessa vez aqui nós tivemos 2 falsos rompimentos. O preço ele rompe uma região de suporte e volta. Sobe, volta, rompe e volta. Esse aqui é o falso rompimento. Bom. Vamos lá. O que torna os rompimentos importantes? Rompimentos e falsos rompimentos, tá? Geralmente, nessas regiões, são regiões onde ocorrem muitas compras e vendas, tá? Tanto pessoas comprando, quanto pessoas vendendo. E o mais importante, muita gente perde dinheiro nesses momentos, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Nos pontos que a gente chama de pontos-chave, nos key levels, tá? Dependendo do caso, geralmente acontece muita ambição dos traders. Muita gente entra na posição com ambição, achando que o preço vai subir, e muita gente vende pensando que o preço vai cair. Então tu tem uma guerra, é um ponto de confronto entre
touros e ursos, tá? E geralmente nessas regiões tem o que eu gosto muito, que geralmente são os falsos rompimentos. Eu gosto mais dos falsos rompimentos porque geralmente falsos rompimentos nos fornecem uma excelente relação lucro-risco, tá? Então eu fico de olho nos falsos rompimentos, porque geralmente falso rompimento, às vezes o falso rompimento eu fico com um stop ali 1%, 2%, é uma relação, um stop curtinho, e eu fico de olho nesse tipo de oportunidade, uma excelente oportunidade. Vamos lá, vamos para o próximo. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês. Nós tivemos esse falso rompimento aqui, depois tivemos esse outro falso rompimento. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Reparem que depois que o preço reverteu, tá? Ele no caso, nós estávamos na região aqui de cima, na região Bull, tá? A gente estava aqui em cima, acho que eu vou pro gráfico aqui para mostrar para vocês. Eu acho que é mais interessante. Isso aqui foi até um ótimo trade que eu fiz. Consegui um bom lucro. Que tinha resistência aqui, pronto. Eu quero que vocês reparem o seguinte. Nos falsos rompimentos, geralmente quando você tem um suporte muito importante ou uma resistência muito importante, repara que nesse caso aqui, nós estamos aqui na região onde os bulls estão mandando, certo? E os bulls, o preço está aqui em cima obedecendo aos bulls. Os bulls estão no controle. De repente os ursos empurram o preço para baixo. E aí o preço invade o território inimigo. Eu quero que vocês reparem o seguinte. O preço, ele invadiu só um pouquinho. Ele veio aqui, andou quase 2% aqui dentro do território inimigo. E rapidamente voltou. O que significa? Isso significa que, repara que as pessoas que estão compradas aqui no mercado, tá? Provavelmente os stops delas estão aonde? Estão aqui embaixo dessa resistência, tá? Na verdade aqui próximo mesmo. Então quando o preço ele atinge o suporte, estopa toda a galera que estava ali em cima e desce, estaciona e volta, o que significa? Significa que não tem touros. No caso, não tem ursos. Poucas pessoas aqui estão vendendo. Quando ele volta aqui, ele faz a mesma coisa. Aqui ele entrou um pouquinho mais. 3%. Mas, mais ou menos aqui. Aqui ele faz a mesma coisa de novo. Não tem gente, não tinha ninguém para vender ali. E o preço voltou. Qual a informação que nós temos aqui? Não tem pessoas vendendo, não tem gente para vender. Os ursos estão fracos. Então, no momento que ele volta para a região dos bulls, é uma excelente hora para você comprar. Essa é a ideia. E o que é mais legal do falso rompimento? Geralmente, falso rompimento te dá um stop muito bom. Olha aqui. Olha essa relação aqui, ó. Nós tivemos aqui 2:9, 3:1 nesse caso. Porém, o preço continua subindo. Potencialmente poderia ter sido um lucro muito maior. E apesar que nesse caso o stop ficou um pouco grande também, foi 3%. É um stop um pouco, para rompimento, talvez um pouco grande. Mas eu gosto, por exemplo, quando eu vejo que o preço voltou, o que a gente pode fazer? Uma vez que o preço voltou, ele volta para a região dos bulls, eu já posiciono a minha ordem de compra aqui embaixo. Vamos lá. O que torna os rompimentos importantes? Às vezes, os rompimentos eles têm muita gente comprando e vendendo, tá? Dependendo da região. Se for uma região importante, isso vai acontecer com mais força. Esses momentos de rompimento costumam gerar um FOMO muito grande, um medo de ficar para trás muito grande, tá? Nós vamos ver um caso aqui. Como já falei, quando falham tem uma ótima relação. Isso aqui eu já falei. E aí vamos lá. Vamos analisar a questão psicológica, tá? Por que nos enganamos, tá, pessoal?
nesse gráfico aqui, eu estou mostrando, sei que foi o Bitcoin recentemente, todas essas sombras que vocês veem aqui, ó, todas essas setinhas aqui, são momentos onde traders entraram errado, né? Vocês podem ver que nessas sombras aqui, o preço ele sai desse triângulo, ele sai e volta. O que aconteceu? Alguém achou que o preço estava saindo da formação, da figura. E ele vendeu embaixo e o preço voltou, foi estopado. E em cima a mesma coisa, ele achou que o preço rompeu, comprou, voltou e foi estopado de novo. Vocês veem a quantidade de vezes que as pessoas se enganaram aqui, tá? No final eu vou tentar passar algumas estratégias para evitar isso, tá? Vamos lá. Primeira causa de engano: mercados que se movem rapidamente. Por quê? As pessoas se acostumam. Os preços vêm, formam um topo, corrigem, sobem, alcançam o topo, rompem e fazem isso de novo, diversas vezes. Topo, corrige, rompe, topo, corrige, rompe e vai. Ao longo do tempo, as pessoas, os traders vão se acostumando, eles percebem que existe um processo de contínuo, a tendência de alta de longo prazo, que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais ambiciosas e ansiosas, com medo de ficar para trás, tá? E os mercados vão movendo rapidamente, eles vão se acostumando, né? Você vai se acostumando com esse processo de preço subindo, tá? Vamos ver o próximo. A segunda causa é o medo de ficar para trás. Lógico, você percebe que as pessoas estão ganhando dinheiro, você começa a acreditar que tem uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e você não quer ficar para trás. É natural do ser humano, todo mundo é assim, tá? Então essa ansiedade, esse medo de ficar para trás nos faz agir de forma não tão racional, tá? E vamos ver o próximo erro. Esse é um erro muito comum, que principalmente iniciantes cometem. Candlesticks temporariamente cheios, tá? Isso é uma coisa importante. Quando o preço ele rompe uma resistência, é normal que enquanto os preços eles não se decidem, existe uma briga entre compradores e vendedores. E tem hora que o comprador está ganhando, tem hora que o vendedor tá ganhando, tá? E aí nós temos alguns candlesticks dessa forma, ó, vou te mostrar. Opa. Deixa eu procurar aqui. Teve um recente, acho que tive aqui, olha. Olha essa sombra aqui. Quem chegou aqui e olhou essa sombra, as pessoas que vieram aqui olharam esse candlestick cheio, eles veem o candlestick cheio ali na resistência e a pessoa acredita, rompeu, olha que coisa boa. Mas aí pouco tempo depois o preço cai e forma essa sombra. Então qual é o erro aqui? Não esperar o candlestick se formar, tá? A pressa, a ansiedade de chegar e pegar o lucro na mão é muito grande. Então, infelizmente, algumas pessoas, quando vê aquele candle grande, né, e olham aquele candle grande e bullish, extremamente bullish, as pessoas já estão comprando achando que vão subir. Mas aí elas não esperaram o candlestick fechar, tá? É bom esperar os candlesticks fechar, pelo menos uns 4 horas, depende do caso, depende do gráfico, depende do estilo de trade. Mas é normal as pessoas olharem, às vezes, se você opera swing trade, e aí você está no meio do dia, você olha o gráfico diário e tem aquele harami grande, bonito, e aí você, nossa, tá bullish, aí você compra. E aí, poucas horas depois, o candle volta. Então,
Esse é o erro comum de quem está começando, tá? Então, agora eu vou explicar um pouco sobre como contornar esse problema, tá? Primeiro, existem duas formas de operar numa resistência e num suporte, tá? Ou você vai operar apostando no rompimento, que vai ser verdadeiro, que o preço vai continuar subindo, tá? Ou você vai apostar num falso rompimento. Você não está acreditando que o preço vai subir e vai dar prosseguimento, que vai provavelmente retornar, tá? Então vamos lá. Vamos analisar o seguinte. Nós temos uma região de resistência que está sendo testada, tá? Então, o que nós traders temos que analisar para ter uma ideia de que o preço vai dar continuidade ou vai voltar? Fatores que são importantes. Número 1, volatilidade. Tá? Alta volatilidade é uma indicação de fraqueza. Por quê? Geralmente, quando os preços chegam nessa resistência, depois de fazer um grande movimento, né, você teve um aumento de volatilidade, candlesticks cada vez maiores, tá? Geralmente existe um desgaste nos preços, existe uma canseira, digamos. É como um atleta que correu muito e ele vai chegar e vai ter que enfrentar uma grande barreira. Ele, talvez não vai conseguir, tá? Porém, quando você tem candlesticks pequenos que vão gradativamente chegando à resistência, isso é uma indicação de baixa volatilidade, ou seja, o mercado tem força, ele tem fôlego para dar um salto, tá? Aí fica a questão, como que você sabe, como que você verifica a volatilidade? Existem alguns indicadores que são muito bons. Existe o ATR que é muito bom. Vamos olhar aqui no diário. Vamos lá. Existe o ATR, que é um bom indicador. Eu vou mostrar para vocês. Gente, vamos analisar esse caso aqui. Esse triângulo descendente que aconteceu no Bitcoin, se não me engano, no ano passado. Reparem nessa resistência, nesse suporte que nós temos aqui, tá? Esse suporte foi testado diversas vezes, tá? Talvez alguns de vocês não conheçam o indicador ATR. É um indicador que eu gosto muito. Talvez eu ensine sobre ele mais tarde. O ATR é um indicador que ele mede o deslocamento médio dos candlesticks, tá? É como se ele calcula a média do tamanho dos candlesticks, tá? E uma coisa que nós podemos entender é que quanto menor for a média do tamanho dos candlesticks, menor é a volatilidade dos preços, tá? Então, o que nós temos nesse caso? Aqui nós temos um suporte muito bom, muito importante de longo prazo. E reparem no tamanho da volatilidade dos preços. Olha como o ATR ele vai caindo, tá? Ele vai caindo, e justamente quando nós temos um mínimo é quando os preços começam a cair de novo. Então, baixa volatilidade é uma indicação de força, uma indicação de que tem capacidade de romper, tá? Isso é uma indicação importante. Triângulos ascendentes e descendentes. Geralmente, no mesmo caso que nós estávamos vendo aqui. Aqui nós temos um triângulo. O que isso aqui significa? Vamos analisar. Quando o preço chegou nesse suporte a primeira vez, os touros empurraram o preço para cima. Aí o preço sobe até aqui. E aí vem os ursos, jogam o preço para baixo. O preço vem até aqui. Aí os touros retomam de novo. E aí ele empurra o preço para cima. Só que reparem o seguinte. Os touros empurraram o preço para cima, mas eles empurraram menos. E aí o preço cai. E aí os touros tomam conta de novo. O preço sobe e o preço sobe menos do que anteriormente. E aí ele cai, sobe de novo. Menos do que anteriormente. E vai até que eles perdem a batalha completamente. Ou seja, toda vez que o preço chegava num determinado nível, os comprados empurravam o preço, porém cada vez mais com menos força.
tá? Então é o padrão que nós temos no triângulo ascendente. É um padrão onde nós percebemos que um determinado grupo ele vai perdendo força gradativamente. Isso é uma indicação de força no sentido do rompimento, tá? Vamos para o próximo. Acumulação de alta. Acumulações são uma boa indicação de rompimento. Por exemplo, pessoal, vamos olhar esse caso de nano, tá? Nano, nós tínhamos essa resistência em vermelho, tá? Deve estar com meus clientes isso. Aí, Nano fez uma bandeira. Nós podemos ver a bandeira aqui. E nós tínhamos o seguinte contexto. Nós tínhamos uma bandeira de alta, que foi rompida, e uma acumulação embaixo da resistência. Então, esse padrão, nessa acumulação, nós tínhamos uma ótima oportunidade para comprar, principalmente porque essa acumulação aqui me dava um bom suporte para o meu stop. Tá? Então, os preços eles tendem a acumular, antes de um rompimento verdadeiro, eles tendem a acumular próximos da resistência. Isso é uma boa indicação de rompimento, tá? Aí nós vemos o que aconteceu depois. Opa, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pessoal, vamos olhar esse caso aqui de Nano, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Nano, nós tínhamos essa resistência em vermelho, tá? É uma resistência importante, tá? Nós tínhamos um contexto bem... tínhamos aqui um contexto bem bullish. Porém, o preço ele chega na resistência e começa a acumular. Essa acumulação é uma boa indicação de alta, tá? Repara o seguinte, ele começa a acumular nessa região e essa acumulação me dá suporte, ele dá uma indicação de que o preço tem força para continuar, tá? Repare que essa acumulação não deixa de ser uma diminuição de volatilidade, um processo de descanso para os preços para continuar subindo. E nesse momento, quando ele rompe, eu fiz a compra, foi um ótimo trade. Essa acumulação deu uma indicação de alta, tá? Depois eu vou mostrar uma que não dá essa indicação, é o contrário, tá? E aí o que aconteceu depois? O preço continua. Aqui, ó, olha o que acontece. Repare que o preço ainda voltou um pouco e continuou, tá vendo? Mas foi um rompimento verdadeiro, olha. Foi um bom trade, tá? Bom, tá legal. Fatores que favorecem a um falso rompimento, ou seja, coisas que não te dão boa confiança de que os preços vão passar, tá? Então vamos lá, como eu já disse, volatilidade, tá? Eu mostrei com ATR, mas vocês podem verificar a volatilidade com MACD também serve, tá? Talvez eu mostre em outro vídeo sobre MACD. Vamos lá. Candlesticks grandes com relação ao ATR, ou seja, não deixa de ser novamente a questão da volatilidade, tá? Porém, você vai poder usar o ATR de outra forma, tá? Eu vou explicar. Níveis de importância do suporte de resistência. Eu vou explicar isso que é mais fácil, depois eu volto para o outro. Lógico, gente, níveis de resistência, suporte de resistência muito importantes vão ser mais difíceis de serem passados, tá? Vão ser mais fáceis de termos um falso rompimento, tá? Isso é uma questão óbvia. Vamos lá, vamos para o candlesticks em relação ao ATR. Vamos lá, nesse caso aqui houve um falso rompimento aqui, ó. Vamos olhar o seguinte, olha o tamanho desse candlestick. Esse é um candlestick de aproximadamente
22 dólares, tá? Vamos ver o ATR. Qual o tamanho médio dos candlesticks nessa região? 12 dólares. Repara o seguinte, o candlestick andou 22 dólares, ou seja, ele andou acima da média, quase o dobro da média, tá? O candlestick seguinte também, tá? 25 dólares. Enquanto que a média estava em torno de 12 dólares. Nós tivemos, na verdade, 2 ATR. O que acontece é que, na média, 80% do tempo, os candlesticks eles têm o mesmo tamanho. Eles são miudinhos. 10% do tempo, eles são muito grandões, muito grandes. E 10% do tempo eles são pequenos. Isso significa o seguinte, se nós tivermos um grande impulso de alta daqui até aqui, é como se já tivesse gasto ele já gastou a energia dele. Ele está sem energia, ele já chegou ali saturado. É uma indicação de baixa. É uma indicação que você tem que ficar de olho. Isso pode não ser capaz de reverter, de passar. Tá legal? Então, essa é a minha dica aqui. E agora eu vou para o final, que é o mais interessante. As estratégias. Estratégias para operar, para você se proteger, tá, do mercado. Então, vamos lá. Primeira estratégia a estratégia é muito comum, tá? Muito simples. Nem sempre ela vai funcionar. Todas essas estratégias aqui são como eu posso dizer? Todas elas falham às vezes. Muitas vezes elas não funcionam. Por exemplo, a do pullback. Nem sempre o preço faz pullback, às vezes o preço vai embora, tá? Então, é muito importante você ter uma boa análise do contexto. O contexto é muito importante. Dependendo do contexto, eu vou atacar o problema de uma estratégia diferente, ou com mais de uma, tá? Primeira estratégia, que funciona muito, tá? É o pullback. Você deixa o preço chegar lá, ele rompe, e ao romper, ele simplesmente pode voltar. Ele rompe e você compra exatamente ou no suporte ou na resistência. Ou compra ou vende, tá? Vou mostrar aqui. Se eu não me engano, na estatística, acho que 40% das vezes o preço volta, tá? Para dar a oportunidade para você comprar. Então, esse 40% tá muito bom. Deixa eu pegar um bom pullback aqui. Olha, aqui nós temos olha. A gente tinha essa resistência aqui. Deixa eu tirar esse indicador. Nós tínhamos essa resistência aqui, ó. O preço rompe. E aí você já pode deixar a ordem de compra aqui, nesse caso, tá? E geralmente o pullback, o preço te dá a oportunidade de ter um stop muito bom. Você poderia botar um stop aqui a 1 ou 2% aqui embaixo. Daria uma excelente razão de risco lucro. O preço passa, bate e continua. Se você pega, quem pegou essa compra aqui, teve um lucro maravilhoso. Olha, estamos falando de 5%, menos, né? Que aqui daria para botar uns 3%. 55% de lucro. Excelente, excelente stop, tá? É uma boa estratégia. 40% das vezes ele volta e um lucro desse aí vai te dar o retorno aí de acho que 2 meses. Pô, um lucro excelente, maravilhoso, tá? E a outra ideia a gente tem um fake breakout aqui, olha. Você olha o preço, você deixa os preços andarem, tá? Aqui, ó. Você deixa o preço andar e vê se o preço reverte. Aqui houve uma reversão. Você poderia ter comprado. Você poderia, nesse caso, ter vendido no fechamento aqui, ó. O preço ele tenta romper algumas vezes. Você teria vendido nessa região com um excelente razão lucro risco, tá? Essa é uma estratégia que funciona muito, tá? É importante você analisar o contexto, porque às vezes as coisas acontecem de forma muito explosiva, tá? O que você pode fazer é, dependendo do contexto, já deixar uma ordem. Por exemplo, olha esse caso aqui. O Bitcoin havia revertido aqui muito fortemente. Foi um ponto muito importante, muita gente comprou nessa região e tinha stop aqui, tá?
tinha muita gente, a gente chama de zumbis, muitas pessoas tinham comprado aqui e estavam esperando voltar essa região para poder vender e sair do prejuízo, tá? Então, o que aconteceu aqui? A probabilidade do preço chegar nessa região e cair de novo era enorme. Então, eu só deixei a ordem aqui. Eu me programei, botei um stop 2% acima, uma ordem de venda nesse mesmo nível. E olha o que aconteceu. O preço caiu 60%. Tá? Infelizmente eu não peguei isso tudo. Mas você pode, dependendo da situação, deixar uma ordem. Você acredita que não vai dar tempo, ou talvez você não vai estar acordado no momento que o preço vai chegar. Você pode deixar uma ordem. Se pegar na tua ordem e o preço continuar subindo, o azar acontece, né? Mas você bota um risco aí de um risco pequeno, um stop 2% acima, gerencia o tamanho da sua posição e vai ficar tudo bem, tá? Essa é uma estratégia, sempre analisando o contexto. O contexto é muito importante. E a última estratégia que eu tenho, tá, é o contrário do que eu fiz. É deixar, nesse caso, ao invés de você deixar uma ordem de venda, deixar uma ordem de compra, tá? Já um caso que aconteceu comigo é porque eu estava muito bullish e eu deixei, ao invés de deixar uma ordem de venda num rompimento de resistência, né? Eu deixei uma ordem de compra. Foi nesse caso aqui, ano passado. O preço, ele tinha deixado esse triângulo ascendente. Opa, aqui tá errado. Nós tínhamos esse triângulo ascendente. E eu estava muito otimista com o preço. E eu precisava dormir, eram já 2 horas da manhã. E eu deixei uma ordem de compra nessa região aqui, tá? O meu start stop ficou aí, eu dormi, acordei 3 horas depois, com o preço já aqui em cima. E foi um excelente lucro, tá? O preço continuou subindo e eu fiz um ótimo lucro aqui, tá? É uma estratégia válida também. É importante analisar, como eu já disse, o contexto que as coisas estão acontecendo, tá? Você pode usar aquelas 2 coisas que eu ensinei antes, né? Da questão da volatilidade, da acumulação, do ATR, tá, pessoal? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Por favor, se vocês curtiram, curtam o vídeo, compartilhem, mostrem para os amigos de vocês. E vocês são convidados para me seguirem no meu Telegram. Podem entrar em contato comigo no meu grupo, tá? Eu tenho uma empresa também, onde eu ofereço o serviço de swing trade, tá? E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.